Olá, meus alunos, tudo bom? Voltando aqui com o bloco de número 3, falávamos sobre a peça prisão preventiva, peça de extrema importância para você que vai ser delegado de polícia, futuro delegado de polícia. Então vamos lá. Aqui nós tratávamos sobre os fundamentos jurídicos e agora vamos falar do cabimento, né? 2.4.2. O artigo 313, ele vai trazer algumas possibilidades de decretação da preventiva, ou seja, ele vai dizer as hipóteses que são admissíveis à decretação da preventiva. Nós temos aqui inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º e ainda, além disso, o parágrafo 1º. O inciso 1º, ele vai dizer que é admissível a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, importante, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao analisar um caso concreto e o delegado vislumbrar que aquela pena máxima privativa de liberdade ela seja superior a 4 anos, seria possível representar pela prisão preventiva. Então, a título de exemplo, vamos imaginar um crime de roubo. O crime de roubo supera 4 anos? Com certeza. Até pela gravidade do crime, né, é possível a representação pela prisão preventiva por esse delito de roubo, tá bom? O problema é que quando na sua prova traz uma situação de furto, digamos que seja um crime de furto, e aí, digamos que sua prova seja em consulta, você dá uma analisada, no ADMEC você observa que a pena do crime de furto ela não é superior a 4 anos, a pena máxima não é superior a 4 anos, ela é igual a 4 anos. E aí você observa que o artigo 313 ele fala quando a pena privativa de liberdade é máxima superior a 4 anos. Ou seja, aí você já se depara com uma situação que você fica na dúvida, né? Será que no furto simples eu poderia representar? Então não seria possível, pelo menos de início, tá? Claro que esse primeiro inciso ele vai inviabilizar a prisão preventiva nessas situações que eu falei, mas a prisão preventiva não se limita apenas ao inciso 1º. Então nós temos o inciso 2º, que diz que se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada e julgado, também seria possível a decretação ou a representação pela prisão preventiva. Então imaginemos uma situação em que a pessoa, mesmo exemplo aí do furto, ela já tem uma condenação anterior por furto. Então ela já tem uma condenação anterior por furto e pratica um outro furto em sequência. Seria possível a decretação da preventiva? Sim, com certeza. Por quê? Claro, atingindo outros requisitos, tá, gente? Vocês vão observar que tem outros requisitos. Garantia da ordem pública, né? Assegurar a aplicação da lei penal, etc. Fumus comicio delicti. Então, vocês vão observar que seria possível representar pela prisão preventiva quando estiver presente o inciso 2º. Então, são incisos excludentes entre si. Não necessariamente precisam estar todos, né? São alternativos. Então, veja que não precisa preencher todos eles, não. O inciso 3º ele vai dizer que se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, que a deficiência não precisa ser só física ou só mental, pode ser qualquer uma das duas e seria possível, né, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, imaginemos uma situação em que você se depara com uma mulher vítima de violência doméstica, que já tem uma medida protetiva, mas uma determinada pessoa vai lá e infringe, né, as normas, vai lá e viola o artigo 24A da Lei Maria da Penha, ou está na iminência de violar, seria possível a decretação da prisão preventiva? Sim. E aí o interessante é que o crime ele não precisa ultrapassar os 4 anos, ultrapassar a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Não precisa. Também não precisa que essa pessoa representada, né, que praticou essa violência contra a mulher, ela tenha uma outra passagem pela polícia, ou seja, que ela tenha uma sentença transitada e julgada anteriormente. Então pode ser um crime de ameaça, mas está no contexto de violência doméstica.
há um grande risco de descumprimento da medida protetiva, é possível a decretação da preventiva, tranquilamente, tá bom? Então o caso pode vir nesses parâmetros aí. Aí o parágrafo 1º ele vai dizer que também é admissível a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Então é uma hipótese aí que seria possível a preventiva diante de crime culposo. Então imagine um crime de trânsito culposo, um homicídio culposo no trânsito, uma lesão corporal culposa no trânsito. Seria possível a prisão preventiva? Sim, se ele não fornecer elementos para identificação, não há problema algum em representar pela prisão preventiva. Mas veja, se for possível identificar, aí já não tem mais requisito para esse crime culposo, tá bom? E aí o parágrafo 2º ele não vai falar de requisito, né? Ele vai dizer que não é admissível a preventiva para antecipar o cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação. A linha A aqui, esse tópico que eu separei, foi para justamente comentar cada um desses incisos, né? Então, observe aqui que nós temos o inciso 1º do artigo 313 e nós vamos falar dele agora, nesse ponto aqui. Será que, como delegado de polícia, você observa que um determinado delito ele não supera a pena privativa de liberdade máxima, ele não supera 4 anos. Um exemplo é o furto simples, que a pena mínima é 1, a máxima é 4. Ou seja, igual a 4 anos, não é superior. Então, por si só, o furto, sem um outro crime anterior com sentença transitada julgado, não viabilizaria a decretação da preventiva. Mas, digamos que seja um crime de furto, em que há uma majorante. Será que o delegado, no momento de representar, será que você na sua peça, se o examinador lhe dá um caso de furto, né, mediante violação aí do repouso noturno de uma determinada pessoa, será que seria possível representar pela preventiva? Ou não? Eu teria que olhar apenas os 4 anos ali do caput. E aí a resposta é que você deve analisar as causas de aumento de pena. Assim como também deve observar as causas de diminuição de pena num caso de tentativa. Nós vamos trabalhar isso daí, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela aqui. No furto majorado pelo repouso noturno, nós temos uma majorante de 1/3. Né? Furto simples tem a pena de 4 anos e a majorante, né, na dosimetria da pena, é analisada lá na terceira fase da dosimetria. E aí, esse aumento de 1/3, como é que seria o cálculo para facilitar? Existe essa fórmula inclusive é citada no livro do professor Rodrigo Ribeiro, e aí analisem só, é uma fórmula para facilitar a conversão. Veja que um ano tem 12 meses, né? Então, tranquilo isso daí. E aí você vai multiplicar 4 vezes 12, né? Ou seja, você tem aí os 4 anos, e você vai multiplicar por 12, né? Daria o equivalente aí a 48 meses. E dividindo por 3 por conta de 1/3, né? Esse 1/3 aqui, daria o quê? Daria 16, né? Então 48 mais 16. Então veja, você tem uma pena ali de 4 anos mais 16 meses. Esses 16 meses, se você for converter em ano também, daria o quê? 12 meses daria 1 ano. Então você já tem mais 1 ano, ou seja, você tem 5. E o que restar é mês, seria equivalente a um mês, né? Então, 4 anos e 4 meses. Ou seja, 5 anos e 4 meses. Logo, vocês vão perceber que seria possível a decretação da preventiva no caso de furto mediante violação do repouso noturno de uma determinada pessoa, tá bom? Então você poderia representar pela prisão preventiva. Se cai uma peça dessa, você já sabe que é possível, tá bom? Porque você analisou a causa de aumento de pena. Da mesma forma, também no caso de crime tentado, você quer chegar à possibilidade de decretar uma prisão preventiva de uma pessoa. Então você tem que analisar a pior situação possível para o representado. Como o artigo 14, inciso 2º,
ele vai trazer, né, uma causa de diminuição variável, né, que varia de 1 a 2/3, qual é a pior possível aí? A pior possível é a menor redução, né? Ou seja, vai reduzir apenas em 1/3. Apesar de, quando você estuda lá a parte geral do direito penal, você vai observar que no caso de crime tentado, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, né? E quanto mais distante da consumação, maior a redução. Aqui não se aplica, aqui você quer representar pela prisão. Então você tem que analisar a pior situação possível, por mais que o crime tentado tenha sido distante da consumação, tá bom? Então vamos lá, voltando. O que você vai fazer aqui? Imaginemos um crime de estelionato. Aí você pensa, mas o estelionato tem 1 a 5 anos, seria possível, né? Mas o exemplo que eu estou dando é de um estelionato tentado. Então, será que eu teria que analisar a causa de diminuição? Sim. Então, mesmo no tentado, ainda que supere abstratamente ali os 5 anos, você deve observar e fazer essa conversão para o delito tentado. Então, nós temos aqui 5 anos, né? 5 anos vezes 12, equivalente a 12 meses daria 60 meses, né? E aí você quer tirar 1/3 desses 60. 1/3 desses 60 equivaleria a 20 meses. E agora você vai fazer o somatório, fica fácil, né? Como 20 meses convertendo aí daria 1 ano e 8 meses. E como você já tem os 5 anos aqui, você vai somar os 5 anos mais 1 ano e 8 meses. Na verdade, você vai diminuir, porque aqui seria a hipótese de diminuição, né? Causa de diminuição. E aí, diminuindo, teria o resultado de 3 anos e 4 meses. Então, vejam, aparentemente, caberia a prisão preventiva, porque, abstratamente, nós estamos falando de um estelionato em que a pena mínima é 1, a máxima são 5 anos. Mas, como se trata de um estelionato tentado, você quer chegar à pior situação possível daquele representado, você vai fazer o quê? Vai converter, né, diminuindo em 1/3, que é a pior situação possível do crime tentado, 1/3. Isso é o que diz lá o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tá bom? Então aí resultaria em 3 anos e 4 meses. E no concurso de crimes, né, nós temos concurso de crimes, daí vocês vão estudar lá com o professor Anderson Gomes. No concurso de crimes nós estudamos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Então você precisa saber qual critério que aquela situação prática vai lhe trazer. Se seria o critério da exasperação ou do cúmulo material. Então, via de regra, lá no sistema do concurso material, né, ele vai trazer o cúmulo material. Então, imaginemos uma situação em que um dos crimes praticados tem a pena de 3 anos e o outro tem a pena de 2 anos. Sozinhos, eles não possibilitam a decretação da preventiva. Sozinhos. Mas, no concurso material, somando-se as penas, seria possível tranquilamente que se representasse pela prisão preventiva. Isso o caso concreto vai lhe dar, tá bom? O examinador, quando ele for lhe cobrar essa situação de admitir ou não a prisão preventiva, ele vai dizer se seria concurso material ou você mesmo, pelo raciocínio jurídico, vai entender que ali se trata de um concurso material, tá bom? E aí viabilizaria a prisão preventiva. No concurso formal, via de regra, adota-se o sistema da exasperação, tá bom? E aí, no sistema da exasperação, o concurso formal seria o quê? Você tem uma única conduta, uma única ação, que resulta em, digamos, 2 crimes, 3 crimes. Então, nós temos o crime 1, crime 2 e crime 3. O que você vai fazer no sistema da exasperação? Você vai pegar o mais grave, então digamos que o mais grave seja o crime 1. Ou digamos que todos sejam com a mesma pena. Você vai pegar um deles, e aí eu peguei o crime 1, né? Crime 1, mais a causa de aumento. Como o concurso formal ele visa beneficiar, por que beneficiar? Porque se você fosse analisar o concurso material, você teria que somar as
3 penas aqui. Talvez seria muito pior para o representado. E aí o que você está fazendo? Você está pegando uma delas e utilizando o sistema da exasperação. Como você quer a pior situação possível, você vai utilizar a metade aqui, né? Porque a metade seria a causa de aumento que mais piora a situação do representado. Ou seja, piora a situação dele. Então, digamos que a pena aqui no crime de furto, nosso exemplo, 4 anos possibilita a prisão preventiva? Não. Mas aí, como você está pegando um deles, aí você pegou um dos furtos e aumentou até metade de 4 anos, 2 anos. Ou seja, 6 anos você tem aí, 4 mais 2, 6. Então, possibilitaria a representação pela prisão preventiva. Então, veja, tudo isso deve ser analisado. Tamanha complexidade e você analisar o caso concreto, porque muitas das vezes você quer representar isso na prática, tá, gente? Você quer representar pela prisão de alguém e às vezes você quer representar no plantão. Um plantão ali que você tem uma situação em que tem todo mundo na delegacia, né? Então você tem que fazer com calma para que não haja uma precipitação e você represente num caso que não era para representar, né? Ou às vezes deixa de representar por algo que poderia representar ali naquele momento e encaminhar para o plantão judiciário. Nada impede de fazer depois, né? Mas às vezes tem situação concreta que às vezes acaba prejudicando a investigação, tá bom? Mas na peça prática aí, na prova de vocês, aí vocês vão ter que ter esse raciocínio jurídico também de pensar direitinho se é o caso ou não. Isso pode lhe render bons pontos. No crime continuado também é o sistema da exasperação, né? Então vamos imaginar um crime de furto também. Só que aqui a causa de aumento ela muda, então ao invés de ser 1/6 até metade, nós temos 1/6 a 2/3. Temos aqui um exemplo do furto, né? 4 anos, você converte em meses, 48 meses, divide por 3, daria 16, né? Mas aí como são 2/3, você vai pegar os 16 e multiplicar por 2, dariam 32 meses. E aí, convertendo tudo, né, os 48 meses mais os 32 meses, daria 80 meses, o que resulta em 6 anos e 8 meses. Logo, viabilizaria também a decretação da prisão preventiva num caso, digamos, de diversos furtos praticados dentro dos requisitos do artigo 71, são os requisitos lá do crime continuado. Isso daí vai ser explicado em aula específica, né, mas digamos que seja nos mesmos modos de execução, um crime de furto, né? Digamos que seja um furto a um determinado estabelecimento bancário. Claro que aí seria furto mediante uso de explosivo, já viabilizaria. Mas digamos que seja um outro crime de furto, né, praticado os mesmos desígnios. Então, viabilizaria por conta de ser um crime continuado, tá bom? Vamos continuando aqui. Aí tem a questão da reincidência em crime doloso, né? Independe da pena em abstrato, como eu falei com vocês. Independe, então digamos que seja um furto simples, mas você já tem uma outra condenação anterior por furto simples. Seria possível? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Seria possível. Caso de violência doméstica ou familiar, trabalhei com vocês. O artigo 303 ele vai admitir, no contexto de violência doméstica e familiar, como eu trabalhei a questão da mulher que, digamos, já vem sendo ameaçada por diversas vezes, ou digamos que foi ameaçada e já tem uma medida protetiva, além de configurar o 24A da Lei Maria da Penha, possibilitaria também a prisão preventiva, tá bom? O parágrafo único foi o que eu citei com vocês, a situação do crime culposo, né? Então, digamos que não tenha, que haja dúvida sobre a identidade civil de uma determinada pessoa, também seria possível a prisão preventiva, tá bom? Agora nós vamos trabalhar aqui os requisitos ou pressupostos cautelares. Nós temos pressupostos que são considerados, né, requisitos gerais e temos os específicos. Os gerais são o fumus commissis delicti e o periculum libertatis, tá bom?
no direito civil, ou direito processual civil, nós falamos em fumus boni iuris e periculo in mora, tá bom? Aqui, no processo penal, nós vamos utilizar uma outra terminologia adequando ao caso, né, ao criminal. Então, seria o fumus comitis delicti e o periculo libertatis, tá bom? O que seria o fumus comitis delicti? São os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade. Então, para se representar pela prisão preventiva, você não precisa ter prova da autoria. Até porque, muitas das vezes, a prisão preventiva ela é representada em fase de investigação. Então, ali você não tem prova da autoria, né? Até porque você tem elementos informativos. Então, você não tem prova. A prova pode vir com a condenação, resultando em condenação, né? Após a instrução processual, após as alegações finais. Mas você vai precisar, pelo menos, de indícios suficientes, tá bom? Isso saindo de um juízo de possibilidade para probabilidade. Tá bom? Então é um juízo muito mais perfeito, mas não chega a ser prova. Então, indício suficiente de autoria seria necessário para representar pela prisão preventiva e a prova da materialidade. A prova da materialidade aqui é cabal. Aqui deve ser demonstrado. Então, houve um homicídio. Opa, então tem que ter o laudo cadavérico, né? O laudo cadavérico vai demonstrar a materialidade. Agora, professor, mas foi um homicídio tentado, um homicídio qualificado tentado. E aí, como é que vai demonstrar? Dependendo, digamos que seja uma tentativa de homicídio em branco ou incruenta, né, também chamado. Aí, nesse caso, testemunhas pode suprir essa prova da materialidade, que tem, até porque não se tem ali o laudo cadavérico, né, nesse caso da tentativa. Então, não atingiu a vítima, mas a rua tinha várias pessoas que presenciaram. Essas pessoas podem ser chamadas para serem testemunhas e vão narrar a situação, tá bom? Então, havendo indício suficiente de autoria e provando a materialidade, seria um dos requisitos gerais preenchidos. E o periculo libertatis, né? O periculo libertatis é o risco de manter aquele investigado, né, em liberdade. Então, seria preenchível esse periculo libertatis, você demonstrando que há uma violação à garantia da ordem pública a partir do momento que ele se encontra solto, ou que não tem como se assegurar a aplicação da lei penal àquela pessoa representada solta. Então, você vai demonstrar o periculo libertatis, ou seja, que ele pode ameaçar testemunhas. Então, é muito comum na prática você pegar situações em que a pessoa é perigosa, é um homicida, é um homicida em série. E aí é óbvio que se ele se manter solto, ele mantiver solto, ele vai querer matar testemunhas, principalmente testemunhas que viram a cena, que são chamadas de testemunhas oculares. E aí, nesse caso, você pode fundamentar no preenchimento do periculo libertatis, tá bom? E além disso, nós temos os requisitos específicos, né? Eles estão basicamente interligados, os requisitos gerais e os específicos. O artigo 312 ele vai trabalhar alguns requisitos específicos, na verdade todos, né? E aí nós vamos colocá-los aqui. O 312 vai dizer assim, ó, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Inclusive, pessoal, esse daqui foi dado pelo pacote anticrime. E perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, o perigo deve ser concreto, esse perigo aqui de que é possível que o imputado solto ele gere um perigo aí à garantia da ordem pública, digamos, tá bom? Aí o parágrafo 1º vai dizer que a prisão preventiva também pode ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, né, nas medidas cautelares diversas da prisão. Mas vamos trabalhar aqui alguns requisitos específicos. Garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Qual o conceito? Isso daqui é muito polêmico, tá bom? Por quê? Porque garantia da ordem pública é uma terminologia muito ampla. Então,
quase qualquer coisa dá para fundamentar na garantia da ordem pública. E aí é que alguns doutrinadores vão falar que seria uma terminologia totalmente arbitrária, né? Ou seja, totalmente constitucional, porque violaria aí até a possibilidade de a pessoa se defender. Como é que seria garantia da ordem pública? O que seria garantia da ordem pública? Então, a partir do momento que eu fundamento em paz social, uma pessoa que cometeu um homicídio, ela viola a garantia da ordem pública? Dependendo, sim, dependendo da argumentação. A maioria das vezes, quando eu represento pela prisão preventiva, é na garantia da ordem pública. Então, o homicida põe em risco a sociedade? Põe medo na sociedade? Com certeza, né? Você vê ali aquela cena de um homicídio, assusta qualquer um. Então, viola a garantia da ordem pública. Então, não deixa a sociedade em paz. Por consequência, viola a paz social, né? E aí, claro que a análise ela deve ser concreta. Não é simplesmente você dizer que todo e qualquer homicídio viola a garantia da ordem pública, porque não viola. Então, dependendo do homicídio, né, for um homicídio passional, dependendo da situação, ele não vai se configurar como um requisito, né, para preventivo, dependendo da situação. Então, a análise deve ser concreta. Por isso que o próprio legislador do pacote anticrime, ele trouxe isso daqui, ó. Ele trouxe essa questão do perigo gerado pelo estado de liberdade de imputar. Dependendo da situação, ele não traz perigo nenhum. Ele matou uma pessoa, mas a depender do caso, ele não gera perigo concreto para a sociedade, tá bom? Ou para a própria investigação. Ele tem residência fixa, tem um trabalho, né, durante anos, trabalha em uma determinada instituição. Então, foi um caso isolado ali e nem sempre automaticamente vai gerar prisão preventiva, tá certo? Nós temos aí a questão também de não se confundir garantia da ordem pública com clamor público. Por quê? Porque em alguns casos, e aí principalmente os que passam em rede televisiva, acaba gerando um clamor público, né? A sociedade fica revoltada com o fato, e aí imagine que você, na sua peça, né, seja um caso concreto igual a esse, ou na prática você como delegado, tem ali a imprensa, a sociedade lhe cobrando, e você, não, eu vou representar pela preventiva porque aqui o clamor público, né, está pedindo que eu represente pela prisão preventiva. Não, isso não é fundamento jurídico. Você, como delegado, você deve fundamentar no que prevê o ordenamento jurídico, e não no que o clamor social está lhe dizendo ali naquele determinado momento. Então, porque você, como operador do direito, você não deve agir com emoção na hora de decidir, né? A sociedade, muitas das vezes, sim, né, fica revoltado, mas você mesmo, sendo um cidadão, né, revestido ali de representante do Estado, você deve ter calma e saber se aquilo ali preenche ou não os requisitos para assim representar. Se não for o caso de representar, não tem preenchimento dos requisitos da preventiva, não represente, mas não tem como fundamentar no clamor público, tá bom? Então, vou finalizar esse bloco. Nós voltamos no próximo bloco e vamos continuar falando da prisão preventiva.